Boa noite. Mais do que um dia de comemorações, o 8 de março é uma data que marca a luta histórica das mulheres em todo o mundo pela igualdade de gênero. Mas números divulgados hoje aqui no Brasil mostram que esse objetivo ainda está longe de ser alcançado. Apesar de estudarem mais, elas continuam recebendo menos que os homens. Na política, o cenário é parecido. As mulheres relataram mais de 40% dos projetos de lei aprovados pela Câmara no ano passado, embora representem só 18% da casa. Agora, quando o assunto envolve temas econômicos ou de administração pública, elas ainda são minoria nas discussões. E você vai ver também. França oficializa a inclusão do direito ao aborto na Constituição. Em Portugal, 9 milhões vão às urnas para escolher partido que vai comandar o país. Luta contra a dengue. Ministério da Saúde e Anvisa apresentam novos dados que atestam a segurança da vacina. Corte dos dividendos da Petrobras. Ações da empresa caem mais de 10% em um dia. Em Curitiba, a Polícia Federal encontra 3 milhões de dólares escondidos dentro de uma parede. No esporte, os 514 degraus da tradicional descida das escadas de Santos. O trajeto equivale a um prédio de 45 andares, cheio de obstáculos e muita adrenalina. E a nova versão brasileira do musical Cabaré da Broadway. A montagem recria toda essa atmosfera de um cabaré e aposta no formato imersivo para se conectar ainda mais com o público. O sol vai nascer, depois se pôr, e você se conforma com o que for. Começamos o Jornal da Globo neste dia 8 de março com dados preocupantes divulgados hoje pelo IBGE. Mesmo sendo mais escolarizadas, as mulheres ainda ganham, em média, 21% menos que os homens. De Belo Horizonte, a Cláudia Mourão detalha para a gente esse cenário tão desigual. Boa noite para você, Cláudia. Boa noite, Bruno, e a todos. Bom, de acordo com o estudo Estatísticas de Gênero, que utiliza dados de 2022, há 10 anos as mulheres ganhavam 26,5% a menos do que os homens. E uma década depois, esse percentual reduziu, mas muito pouco. E ainda continua alta a diferença, como disse o Bruno, está em 21%. E a situação fica ainda mais desigual quando se trata de profissões intelectuais na área da ciência. Elas recebem quase 37% a menos do que os homens nessas áreas. A gente precisa, sim, buscar esse lugar de igualdade financeira. Isso é o que realmente dá liberdade de escolha ao longo da nossa vida. O segundo ponto que eu acredito muito para transformar de fato esse tema é através de educação, capacitação, desenvolvimento, trazer essas mulheres em comunidade para que elas possam trocar, se juntar, se unir, buscar conexões. Além de ganharem salários mais baixos, as mulheres têm menos oportunidade de alcançar cargos de liderança. Ocupam 39% dos postos, enquanto que os homens chegam a 61% desses cargos. Para cargos de liderança, a gente costuma usar a metáfora do teto de vidro, né? O teto de vidro significa justamente uma barreira invisível, entre aspas, porque as mulheres enxergam muito bem, né? Mas que elas estão escolarizadas, elas estão formadas, elas estão capacitadas para alcançar esses cargos mais elevados de liderança, e é importante que tenham mulheres, tanto no setor privado quanto no setor público, nesses espaços de tomada de decisão, justamente para serem espaços mais plurais, que levem em conta essas especificidades, né? As condições de vida das mulheres na hora de tomar uma decisão. Como a coordenadora do estudo disse, apesar de ganharem menos e não alcançarem muitos postos de liderança, as mulheres são mais escolarizadas. Os dados mostram que cerca de 20% das mulheres com 25 anos ou mais
têm ensino superior. Já entre os homens, o índice é de quase 17%. E as mulheres também dedicam mais tempo aos cuidados de pessoas e a afazeres domésticos. Em 2022, elas passaram cerca de 20 horas semanais fazendo essas atividades, o dobro do tempo de dedicação dos homens. E o resultado implica em menos chances de emprego e maior informalidade. Em 2022, a taxa de participação das mulheres no mercado de trabalho foi de 53%, enquanto que a dos homens chegou a 73%. Além disso, o percentual de informalidade delas era maior que o deles. Bruno. Impressionante como algumas coisas ainda estão enraizadas na nossa cultura, né, Cláudia? Obrigado, uma boa noite para você. Nós vamos falar agora de Brasília para falar de um novo levantamento que aponta que 4 em cada 10 projetos de lei aprovados pela Câmara no ano passado foram relatados por mulheres. Mas ainda existe uma barreira quando olhamos para o conteúdo dessas propostas. A Elisa Claverie traz ao vivo todos os detalhes. Boa noite para você, Elisa. Oi, Bruno, boa noite para você e para todos. Já se passaram quase 90 anos desde que a primeira mulher tomou posse como deputada federal no Brasil em 1934. Mas ainda hoje, o acesso das mulheres em postos-chave no Congresso segue um desafio. No ano passado, as deputadas foram relatoras de mais de 40% das propostas aprovadas no plenário da Câmara. O percentual é alto se considerar que as mulheres representam apenas 18% da composição da Casa. Dados da Secretaria da Mulher na Câmara mostram que dos 182 relatórios aprovados no plenário em 2023, 76 foram feitos por mulheres, mas quase metade deles está relacionado a temas da bancada feminina. Por exemplo, medidas de combate à violência contra a mulher. Outros 12 projetos tratam de proteção das crianças ou de educação. 13 propostas foram relacionadas à saúde ou inclusão de minorias. E 14 relatórios foram de temas gerais, como cultura, direito do consumidor, declaração de feriado nacional ou denominação de rodovia e alguns ligados à questão econômica e trabalhista. Nas comissões permanentes, projetos aprovados com relatorias de mulheres representam apenas 12% do total. Isso significa que, na prática, as deputadas são escolhidas para relatar temas da pauta feminina ou relacionados a cuidados e que são minoria em relatórios de temas gerais, como orçamento, questões tributárias e segurança pública. Quem escolhe o relator de um projeto no plenário é o presidente da Câmara, Arthur Lira, mas muitas vezes os próprios partidos influenciam na escolha. Nós ouvimos deputadas da bancada feminina que dizem que é preciso desconstruir a ideia de que o papel da mulher é exclusivamente o de cuidado. Coordenadora adjunta da Secretaria da Mulher, a deputada Laura Carneiro, do PSD, lembra que a bancada feminina teve importantes conquistas nos últimos anos e que já houve um tempo em que as mulheres sequer relatavam propostas na Câmara, mas que é preciso garantir que os partidos deem espaço para que as deputadas assumam também temas como economia, agricultura e tributação, por exemplo. Ainda sobre o Dia da Mulher, a Advocacia Geral da União informou que vai acionar na Justiça 54 acusados e condenados por feminicídio para cobrar o ressarcimento de mais de 12 milhões de reais aos cofres públicos. O valor leva em conta o custo estimado que o INSS tem com o pagamento de pensão por morte aos dependentes das vítimas. Bruno. Obrigado, Elisa. Uma boa noite e bom descanso para você. No Dia Internacional da Mulher, protestos tomaram as ruas de várias cidades no mundo para pedir igualdade de gênero. Milhares de mulheres marcharam pelas ruas de Madrid. Entre as várias pautas estavam o feminicídio, o direito para as mulheres trans e o fim da desigualdade de gênero. No Kosovo, homens e mulheres foram às ruas da capital pedir o fim da violência doméstica e da injustiça contra as mulheres, além de cobrar das autoridades mais ações para proteger aquelas que sofrem relações abusivas e também pedir salários mais altos. Um cartaz trazia a seguinte frase: é um vestido, não um sim. Na Turquia, milhares de pessoas expressaram preocupação sobre o assassinato de mulheres e chamaram a atenção para dificuldades econômicas e sociais que elas enfrentam. Em várias partes do mundo, as mulheres pagam o maior preço dos conflitos.
De acordo com a diretora executiva da ONU Mulheres, só na guerra na faixa de Gaza, que completou 5 meses, pelo menos 9.000 mulheres já perderam a vida. Em evento na ONU que levou o nome Investir nas Mulheres, Acelerar o Progresso, o secretário-geral Antônio Guterres disse que no ritmo atual, a igualdade de gênero ainda está a 300 anos de distância. O presidente Emmanuel Macron e centenas de ativistas oficializaram hoje a inclusão do aborto na Constituição francesa. No início da semana, a França se tornou o primeiro país a proteger este direito na Carta Magna depois da aprovação do Congresso. A prensa que selou o direito ao aborto na Constituição francesa é uma máquina de 300 quilos, que foi encomendada por Napoleão Bonaparte, imperador da França no início do século XIX. Ela nunca tinha sido colocada em um espaço público. Foi com essa prensa que autoridades aplicaram o selo da República, usado para ratificar novas emendas à Constituição. A partir deste momento, a França se tornou o primeiro país do mundo a garantir o aborto como um direito constitucional. A cerimônia de inclusão foi realizada aqui no centro de Paris, aberta ao público e num dia especial, 8 de março, o Dia Internacional da Mulher. No palco, ativistas e feministas, entre elas a atriz Catherine Deneuve. De acordo com uma pesquisa de opinião, 86% da população francesa aprova a inclusão do direito ao aborto na Constituição. Desde 1975, a interrupção voluntária da gravidez é permitida no país, atualmente até a 14ª semana de gestação. A emenda constitucional dificulta restrições e garante recursos para o sistema público de saúde realizar o procedimento. O presidente da França, Emmanuel Macron, disse que a medida era urgente diante de retrocessos. Explicou que em algumas das maiores democracias, o direito ao aborto está sendo restrito. Foi uma referência indireta à Suprema Corte dos Estados Unidos, que suspendeu esse direito em 2022. Macron também afirmou que agora vai defender a inclusão do aborto na Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, defendeu hoje a Operação Verão, que já deixou 39 mortos na Baixada Santista. Assunto para Cristina Mayumi, ao vivo de São Paulo. Boa noite para você, Cris. Oi, Bruno, boa noite para você, boa noite a todos. A declaração foi durante um evento comemorativo ao Dia da Mulher. O governador defendeu a Operação Verão na Baixada Santista, que tem se destacado pelo elevado número de mortes. Nós temos mostrado isso aqui no JG. 39 pessoas morreram nessas ações em pouco mais de um mês. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, todas as mortes se deram em confronto com a polícia. Tarcísio disse que os policiais evitam esses confrontos, mas que reagem quando são atacados por criminosos armados. A fala do governador veio depois que entidades de defesa dos direitos humanos pediram providências na ONU contra a operação. Vamos ouvir o que disse o governador. A gente está fazendo o que é correto, nós vamos continuar fazendo o que é correto, com muita determinação, com muito profissionalismo, porque graças a Deus nós temos uma polícia profissional que merece todo o nosso respeito, não tem bandido na polícia, e quando tem excesso, esse excesso vai ser punido exemplarmente. Que nós não vamos tolerar o desvio de conduta, não vamos tolerar o excesso, não vamos tolerar a indisciplina, tudo a gente vai investigar. Sinceramente, nós temos muita tranquilidade com relação ao que está sendo feito. E aí o pessoal pode ir na ONU, na Liga da Justiça, no raio que o parta, que eu não estou nem aí. Hoje, representantes da Conectas e da Comissão Arnes, entidades de direitos humanos, pediram providências ao Conselho de Direitos Humanos da ONU contra as ações policiais na Baixada Santista. No texto, as duas organizações pedem que o Conselho cobre do Estado brasileiro medidas de controle à ação da polícia, como o uso das câmeras corporais. As entidades pedem também uma investigação independente sobre as mortes. O que se quer, então, é que se investigue isso. De certa forma, o Ministério Público do Estado de São Paulo está pedindo isso também à Justiça. E à medida que os inquéritos vão chegando, as denúncias podem se avolumar. O ideal seria que o Ministério Público obtivesse
a cessação dessa operação, ou que os policiais que atuassem naquela região atuassem com câmeras corporais. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública reforçou que as polícias de São Paulo são legalistas e seguem protocolos operacionais rigorosos e que as mortes na Baixada são consequência da reação violenta de criminosos. A Secretaria disse ainda que todas as mortes decorrentes de intervenção policial são investigadas com acompanhamento das corregedorias do Ministério Público e Poder Judiciário. De acordo com a pasta, até agora a Operação Verão prendeu 876 pessoas, sendo 334 foragidos da Justiça. A polícia também apreendeu mais de meia tonelada de drogas e 90 armas. Bruno. Obrigado, Cris. Boa noite para você. Em Curitiba, a Polícia Federal divulgou imagens da operação que encontrou 3 milhões de dólares, aproximadamente 15 milhões de reais, escondidos numa parede de uma casa. Os maços de dinheiro estavam embalados e escondidos na parede falsa da casa de um empresário. Ele foi alvo de uma operação feita pela Polícia Federal e pela Receita Federal na quarta-feira. As investigações apuram um esquema de tráfico de drogas e de lavagem de dinheiro. Os maços apreendidos foram levados para a contagem numa agência da Caixa Econômica Federal. O dono da casa foi preso. Ele é empresário dos ramos de transporte, construção civil e aluguel de máquinas pesadas. Na mesma operação, um outro homem foi preso em Santa Catarina. Os dois são suspeitos de comandar o grupo criminoso alvo das investigações. Os nomes deles não foram divulgados. Agora a gente fala sobre a Petrobras. As ações da empresa caíram hoje mais de 10%. A reação do mercado veio depois que a companhia decidiu não pagar dividendos extraordinários aos acionistas. Ao vivo do Rio de Janeiro, o Edivaldo Dondossola explica para a gente o porquê dessa turbulência toda. Boa noite, Dondossola. Oi, Bruno. Boa noite para você e para você ligado com a gente aqui no Jornal da Globo. A explicação, segundo os especialistas, é que os investidores ficaram decepcionados com essa distribuição de dividendos. É aquela parcela dos lucros paga aos acionistas de uma empresa. O pagamento de dividendos referentes ao ano passado será de 72 bilhões de reais. É um valor bastante significativo, mas mesmo assim representa menos da metade do que foi distribuído em 2022, 222 bilhões de reais. Depois do anúncio, as ações ordinárias da companhia despencaram na Bolsa de Valores. Tombo de mais de 10%, o maior desde fevereiro de 2021. Isso fez com que o índice Bovespa fechasse no negativo e a Petrobras perdeu 55 bilhões de reais em valor de mercado. O Conselho de Administração da Petrobras chegou a propor o pagamento de dividendos extraordinários aos acionistas, ou seja, uma fatia maior dos lucros. Mas os representantes do governo votaram contra a proposta e ela acabou sendo rejeitada. A gente lembra que o governo é o principal acionista da empresa e recebe 37% dos dividendos. O especialista em mercado de capitais, Álvaro Bandeira, diz que a empresa sinalizou uma maior interferência política. Esperava-se um dividendo extra para as ações da Petrobras, que não veio. Se viesse, seria pelo menos o dobro do que está programado como proposta para a Assembleia Geral, mas os mercados, por trás ainda disso tudo, nós teríamos a preocupação com a governança da companhia. Isso mostra um conselho de administração dividido e também a possibilidade de maior interferência do governo com relação à atividade diária da Petrobras e da sua administração. Nesta sexta-feira, numa reunião com os investidores, o presidente da Petrobras disse que os dividendos não distribuídos ficarão numa reserva e mais tarde vão poder ser repartidos entre os acionistas. É dividendo, vai ser sempre dividendo e vai ser pago como dividendo. Não pode ser usado para pagamento de dívida, não pode ser usado para investimento
para trás, para frente, enfim, ele fica provisionado no caixa. Então, a gente está conseguindo reverter essa expectativa advinda, evidentemente, de uma frustração eventual de expectativas. Mas, como eu disse, a novela continua. Agora vamos falar sobre os lucros da empresa, que também vieram abaixo do esperado pelo mercado. Em 2023, a Petrobras teve um lucro de 124 bilhões de reais, uma queda de 33% em relação a 2022. Mesmo assim, foi o segundo maior lucro da história da companhia. A empresa explicou que a queda no desempenho pode ser explicada, entre outros motivos, pela redução no preço internacional do petróleo. E como fica a imagem da Petrobras depois desse susto do mercado? O professor do Instituto de Energia da PUC-Rio, Edmar de Almeida, diz que a empresa precisa estabelecer uma política de dividendos mais transparente, que passe uma sensação de mais segurança para os investidores. A política de dividendo ela tem que ser estável, né? Você estabelecer uma política de mais longo prazo. Eu acho que é isso que é importante a Petrobras passar essa mensagem, né? Vamos dizer, como é que fica daqui para frente, qual que é a política de distribuição de dividendos. Isso não pode mudar de forma muito frequente, porque isso gera uma incerteza e isso desvaloriza as ações. Quanto maior transparência, melhor. Obrigado, Dondósola. Um bom fim de semana para você. O Ministério da Saúde reuniu especialistas para reafirmar a segurança da vacina contra a dengue. Infectologistas e a Anvisa apresentaram números que mostram que as reações, quando ocorrem, são muito leves. De Brasília, a Rita Yoshimini traz os detalhes. Boa noite, Rita. Quais as reações mais comuns? Oi, Bruno. Boa noite para você, boa noite também para quem nos assiste. Em geral, o que as pessoas que tomam a vacina da dengue sentem é uma dor no braço no local da picada. Se a gente considerar o número de reações dentro do universo de doses aplicadas, é um percentual extremamente baixo, 0,14%. O governo fez questão de mostrar os números para reforçar que as reações são raras e a vacina é considerada segura e eficaz. No total, foram aplicadas, até 4 de março, 365.610 doses nas redes de saúde pública e privada. Foram registradas 529 reações, leves, moderadas e graves. Entre elas, 65 erros de aplicação, 70 reações alérgicas, 28 casos de hipersensibilidade e 16 casos de alergia mais séria, sendo 3 mais graves, de choque anafilático. A grande maioria desses 16 pacientes que foram revisadas durante a nossa reunião não precisou do uso de adrenalina, a maioria não necessitou hospitalização, nenhum desses foi entubado, necessitou ventilação mecânica e todos foram hospitalizados e tiveram alta hospitalares daqueles que foram hospitalizados. A gente reforça que a ocorrência desses eventos continua rara e que os benefícios da vacinação superam os riscos causados pela dengue. E é importante ressaltar que todos os casos notificados, como também já foi dito, foram tratados, os pacientes se recuperaram. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária explicou que o laboratório Takeda, fabricante da vacina, não registrou a possibilidade de choque anafilático nos estudos clínicos. A Anvisa determinou que a bula seja modificada em até 30 dias. O diretor do programa de imunização fez questão de ressaltar que o governo segue critérios científicos. Trazemos algumas recomendações que estão contidas nas notas técnicas, que são recomendações para quem está na ponta, ou seja, sempre questionar se a pessoa tem histórico de alergia. Se a pessoa tem histórico de alergia, fazer com que ela espere, faça a vacina, mas espere 30 minutos dentro da unidade. Se ela não tiver histórico de alergia, que ela espere 15 minutos. Então, sempre orientar os profissionais de saúde a perguntar. O Ministério da Saúde reforçou ainda que o público-alvo da campanha de vacinação contra a dengue, crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, concentra a maior proporção de hospitalizações por causa da doença e que os benefícios da imunização superam os riscos da dengue. Os dados mais atualizados do Ministério da Saúde apontam para 1.342.000 casos prováveis de dengue, 363 mortes confirmadas e 763 em
investigação. Quando a gente considera a incidência, que é o número de casos para cada 100 mil habitantes, os locais do país que mais preocupam hoje são aqui, no Distrito Federal, Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná e Goiás. E, Bruno, vale lembrar que nessa guerra contra a dengue é fundamental combater os focos do mosquito e usar repelente. É com você aí no estúdio. É isso mesmo, Rita. Depende também da gente, né? Obrigado pelas suas informações. Bom descanso para você. E já no próximo bloco, 9 milhões vão às urnas no domingo para escolher quem vai comandar Portugal nos próximos 4 anos. A campanha para as eleições de domingo em Portugal chegou ao fim nesta sexta-feira. E as pesquisas indicam que a disputa vai ser acirrada. Foi o último dia de campanha nas ruas. 9 milhões de portugueses são chamados às urnas para escolher neste domingo qual partido vai comandar o país pelos próximos 4 anos. O Partido Socialista, de centro-esquerda, quer seguir à frente do governo. Vamos derrotá-los e vamos ter uma grande vitória para continuar a construir o futuro de Portugal. O Partido Social Democrata, de centro-direita, que se juntou a outros partidos numa aliança, quer interromper os 8 anos dos socialistas no poder. Estou muito entusiasmado com aquilo que é esta adesão massiva, mas naturalmente com o sentido de responsabilidade de quem sabe. Nas últimas pesquisas, os dois partidos aparecem tecnicamente empatados. E quase 20% dos eleitores dizem que ainda não sabem em quem votar. Está tudo muito em aberto. O que as últimas pesquisas nos têm dito é que há um número recorde de indecisos. 20%. Dentro dos partidos satélites, dos partidos mais pequeninos, tanto à esquerda como à direita, sabemos que há provavelmente 40% dos eleitores que podem mudar ainda o seu voto e, portanto, as coisas estão muito incertas tanto para os grandes partidos como para os pequenos partidos. Em meio a essa disputa tão acirrada, o grande desafio é convencer os portugueses a saírem de casa para votar. Nas últimas 15 eleições, metade dos eleitores não apareceu nas urnas. Portugal está entre os 5 países da União Europeia com menos participação do eleitorado nas eleições. A descrença nos partidos tradicionais traz para o cenário eleitoral português, segundo os especialistas, 2 preocupações. Uma possível abstenção recorde e o crescimento do Chega, um partido de extrema-direita criado em 2019 e que vem conquistando cada vez mais cadeiras aqui no parlamento. Uma tendência europeia. Vários países do bloco, incluindo Itália, Eslováquia, Hungria e Finlândia, são governados atualmente por coalizões integradas por partidos de extrema-direita. Como o sistema eleitoral português é semipresidencialista, para governar sozinho, o partido vencedor tem que conquistar a maioria dos assentos na Assembleia da República, o que as pesquisas mostram que não deve acontecer. A última composição do parlamento, que terminaria em 2026, sustentada por uma maioria absoluta socialista, foi interrompida depois que o primeiro-ministro Antônio Costa se demitiu em novembro do ano passado, em função de uma investigação do Ministério Público português por suspeitas de corrupção. Portanto, essas eleições são antecipadas. Acontecem há pouco mais de um mês das comemorações dos 50 anos da Revolução dos Cravos, movimento que pôs fim à ditadura portuguesa em 25 de abril de 1974. O IPEC divulgou hoje uma pesquisa com a avaliação do governo do presidente Lula. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Em março do ano passado, 41% consideravam o governo Lula ótimo ou bom. Em abril, 39%. Em junho, 37%. Em setembro, 40%. Dezembro, 38%. Agora, 33%. Em março e em abril do ano passado, 30% consideravam o governo regular. Nas 2 pesquisas seguintes, 32%. Em dezembro, 30%. Agora, 33%. Ruim ou péssimo, 24% em março passado. Depois, 26%. 28%, 25%, 30%, agora 32%. Não sabem ou não responderam, 5%. 6%.
3 nas 2 pesquisas seguintes, 2 em dezembro e agora 3%. Os entrevistados também avaliaram a maneira como o presidente Lula governa o país. Em março do ano passado, 57% aprovavam. Em abril, 54%. Na sequência, 53%. 56%, 51%, agora 49%. Um ano atrás, 35% desaprovavam. Depois, 37%, 40%, 39%, 43%, agora 45%. Não sabem ou não responderam 8%, 9%, 7% e 6% nas últimas 3 pesquisas. O IPEC apurou ainda o nível de confiança no presidente. Em março do ano passado, 53% afirmaram que confiavam no presidente Lula. Em abril, 52%. Em junho e setembro, 50%. Em dezembro, 48%. E agora, 45%. Em março passado, 43% disseram que não confiavam. Em abril, 44%. Em junho, 46%. Depois, 47%. 50%. Agora, 51%. Não sabem ou não responderam 4% em 2 pesquisas. Depois, 3%. 4%, 3% e agora 4%. O IPEC entrevistou 2.000 pessoas em 130 municípios entre os dias 1º e 5 de março. No domingo, a descida das escadas de Santos é a atração do Verão Espetacular. 514 degraus. O trajeto equivale a um prédio de 45 andares, cheio de obstáculos e muita adrenalina. Desse jeito, é difícil não ver um tombo atrás do outro. É inevitável, né? A gente tá sujeito a quedas, já me machuquei sim, já tive lesões, fraturas de ossos, lesão também ligamentar, então é um esporte de risco, a gente está sujeito a vir a cair, é muito extremo, a velocidade é alta. Mas calma, se engana quem pensa que esses pilotos descem as escadas de Santos sem os equipamentos de proteção individual, os EPIs. Hoje, a Confederação Brasileira de Mountain Bike é a única entidade que pede, que é regra fixa, que é o hands, né, que é aquele suporte, que dá o equilíbrio ao capacete. Não deixa que a cabeça vire para um lado, para o outro, para baixo e para cima. Mas aqui é regra, protetor cervical, o óculos, a tampa do guidão, que é uma coisa que ninguém imagina, né? Mas o guidão tem que ter tampa, porque o guidão ele pode virar e cortar o atleta. Além dos EPIs, os atletas, cerca de 20 moradores aqui do Morro do Pacheco, ajudam na segurança da comunidade. A ideia é que as bandeiras e apitos não sirvam só para sinalização, não, mas que possam ajudar a evitar qualquer tipo de acidente. Isso é importante. A comunidade é que faz a sua própria segurança. Os fiscais de pista, quando vocês verem a bicicleta descendo, eles têm um apito. Então é uma cadeia de apito. Quando um apita, o outro apita e a bicicleta está descendo. Os bombeiros também estão atentos a qualquer situação de perigo durante o circuito. No caso, é feita toda uma varredura do local, né, do trajeto onde os participantes vão passar. E a gente escolhe os locais os locais mais críticos, assim, né? Uma curva mais fechada, um trajeto mais estreito, assim, é onde a gente vai se posicionar. Com toda a segurança, todos os pilotos só têm um desejo. Pretendo alcançar mais um pódio aí. Com toda a segurança. Com certeza, sem nenhum arranhão. E a seguir, o musical Cabaré da Broadway chega ao Brasil em formato imersivo. O musical Cabaré, um dos maiores sucessos da Broadway, estreou hoje em São Paulo. O espetáculo ganhou uma versão brasileira e aposta no formato imersivo. A ideia é transportar o público para dentro do Kit Kat Club, onde a história se passa. Um retrato da vida noturna em Berlim durante a ascensão do nazismo.
Bem-vindo à Alemanha, Sr. Watson. Esse é o Kit Kat Club, um cabaré falido em 1930. O musical é inspirado no clássico da Broadway de 1966. Em 72, a obra também foi adaptada ao cinema e estrelada por Liza Minnelli. A cantora e dançarina inglesa Sally Bowles se apaixona por um jovem escritor norte-americano, Cliff Bradshaw. A Sally Bowles ela é uma criatura fascinante que vive no limiar entre o sonho e a desilusão. Ela é frágil, ela é ingênua, ela é pura, ela é sonhadora, ela é intensa, extremamente intensa, e ela vive num cenário de absoluta decadência. Mas o mágico, o fascinante da Sally Bowles é que, apesar desse cenário de decadência, ela consegue ver magia, ela consegue ver arte. O Clifford é um personagem bastante metódico, ele é extremamente curioso, né? Um escritor, ele está em Berlim procurando inspiração para escrever e ele encontra na Sally, que é essa dançarina do cabaré, do Kit Kat Club, a maior inspiração que ele jamais imaginou que encontraria. E acaba vivendo uma paixão com ela e uma paixão com esse cabaré todo, né? A nova versão brasileira busca dialogar com questões que ainda são muito atuais. A luta pela liberdade, né? A ilusão e a desilusão que a gente tão frequentemente encontra nas nossas vidas, seja nas nossas vidas amorosas ou profissionais, estar podendo falar disso num clássico como esse me deixa muito feliz, assim, porque eu acho que a função do teatro é essa, né? É falar do seu tempo. Isso é uma coisa muito universal e é muito de qualquer tempo, de qualquer povo. Uma banda composta por 10 mulheres toca música ao vivo e todas as canções são originais. A montagem recria toda essa atmosfera de um cabaré e aposta no formato imersivo para se conectar ainda mais com o público. Algumas das cenas, por exemplo, se passam exatamente aqui, no meio da plateia. A minha ideia inicial era criar um espaço onde as pessoas estivessem dentro desse cabaré, né? Então, não trabalhar com um palco italiano, né? Com o público contemplando o espetáculo, né? Numa posição mais passiva, simplesmente assistindo, mas estando dentro desse cabaré, ser um espectador ativo. Então, eu acho que transformar o cabaré num espaço 360 graus, esse foi o maior desafio. Quando você está acostumado a entrar no teatro e viver aquela experiência do palco italiano, você tem um distanciamento da história que tá sendo contada. Aqui, a ideia realmente é fazer com que o público se sinta no ambiente, na época e dentro desse universo onde tudo é possível, toda a fantasia é possível e é onde a gente costuma dizer que aqui a vida é linda. O Jornal da Globo fica por aqui. Outras notícias no Jornal Hoje deste sábado. Boa noite, bom fim de semana.